Aqui é a mãe do Ítalo. A mãe do Ítalo, o pai do filho da Tonha, do André Jonatas, a mãe dele está muito irritada com o Brasil, Portugal. E teve a capacidade de me ameaçar de processo. Diz que vai processar o Brasil, Portugal. Agora, imagina, um povo lascado tem dinheiro para processar o Brasil, Portugal, mas não tem dinheiro para ajudar a Tonha a cuidar do filho dela, mas tem dinheiro para processar o Brasil, Portugal. Que vergonha. Fica nesse vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês como ela é uma pessoa mesquinha, mal educada, achando que vai intimidar o Brasil e Portugal com processo. Minha senhora, educa o seu filho. O dinheiro que a senhora tiver de gastar em processo para processar o Brasil e Portugal, vai lá, ajuda o seu filho, ensina ele a virar homem de verdade. Porque esse pivete, ele soube fazer um filho, mas ele também tem que ser homem de arcar com as suas responsabilidades. Mas não. Sabe por que o Ítalo é um pivete? Não quer saber do filho? Porque tem a mamãe que passa a mão na cabeça dele. Minha senhora, ele não foi homem de fazer? Porque ele não é homem de arcar com as responsabilidades. Fazer, ele soube fazer. Mas na hora de arcar com as responsabilidades, tem que ser terceiros. Tem que ser as senhorinhas aposentadas. Que vergonha. Que vergonha. Precisar a mãe vir defender o filho. Quer dizer, na hora de fazer, ele soube fazer. Não é mesmo? Na hora de fazer gostoso, foi lindo, maravilhoso. Mas na hora dela ensinar o filho dela a virar homem, ela não aceita. Que vergonha, minha senhora. Que vergonha. Agora imagina, gente. Como que é possível um povo lascado, que não tem a capacidade de cuidar nem do próprio filho, do próprio neto, ameaçar o Brasil e Portugal de processo? É sinal que vocês têm condições de cuidar do neto da senhora. Já que tem dinheiro para gastar com advogado, para gastar com a justiça. Não aguento ouvir a verdade? Eu não posso fazer nada. Eu não vou estar aqui passando a mão na cabeça de malandro. Ai, mas o Ítalo é novo. Foda-se. Ele foi responsável por isso. Ele é pai. Não interessa. Para a justiça, ele é pai e ele tem que arcar com as suas responsabilidades. Agora, tentar ameaçar, intimidar o Brasil e Portugal em processo, minha senhora, se enxerga. Se enxerga. A senhora está passando vergonha na internet e vai continuar passando. Para a senhora ensinar esse pivete a virar homem. Que pai não é só fazer. Fazer é fácil. Qualquer um faz. Agora, na hora de sustentar, tem que ser o povo. Olha, vou dar à senhora um conselho. Pega aí esses 10 mil que a senhora vai gastar com advogado, com a justiça, e ajuda a Tonha a cuidar do neto da senhora. Acredito que a senhora vai fazer uma coisa bem melhor do que procurar a justiça, o Ministério Público. Que vergonha! Que vergonha! A senhora é mãe. A senhora tem que ensinar o filho da senhora a virar homem. Cuidar do seu filho. O filho da Tonha, o André Jonatas, não tem culpa de ter um pai irresponsável. Não tem culpa de nada. A Tonha não fez filho sozinho. Ele fez. Ele não foi machinho de enfiar lá o piu-piu lá, de fazer um menino, de fazer uma criança que tem que ter responsabilidade. Ele não foi machinho, colocar o piu-piuzinho lá, fazer gostoso, não é mesmo? Virar o zoinho, é uma delícia. Mas na hora de assumir,
Na hora de fazer o papel de pai, porque ele não é pai, é um palhaço. E ainda tem a mamãe. Tem a mamãe que passa a mão na cabeça. Aqui é a mãe do Ítalo. Agora eu quero saber o que você tem a ver com isso, viu? Porque você não tem nada a ver com isso, só a nossa família e a família dela lá. Não se preocupe não, meu amigo, viu? Que tá tudo bem. E não mande uma mensagem não, porque o negócio vai ficar sério, viu? Eu posso muito bem, da parte de você, eu processar, viu? Pois, tenha um bom dia. Muitas vezes, os filhos seguem o exemplo dos pais, da mãe. Acredito que o Ítalo seguiu o exemplo da mamãe. Uma pessoa mesquinha, arrogante, mal educada. Não adianta vir ameaçar o Brasil, Portugal de processo. Ele vai ouvir, sim. Vai ter vídeos aqui no canal sobre vocês? Vai ter, sim. Não adianta vocês ficarem irritadinhos com o Brasil, Portugal e a gangue do bem. Não adianta a senhora passar a mão na cabeça desse pivete achando que nós não vamos falar dele. Vamos falar dele, sim. É simples. Não quer que nós fala dele? É só a senhora ensinar o seu filho a virar homem. Coisa que ele não é, não está sendo, não foi lá visitar o filho, não está nem aí para o filho. Que vergonha, que vergonha. Se eu fosse a senhora, eu teria vergonha de ter um filho como o Ítalo. Um cara que não está nem aí para o filho. Até agora, ele comprou o quê para essa criança? Ele foi no hospital? Não. Ele foi visitar o filho? Não. Ele comprou lá uma fralda, uma pomada. Ele sabe o valor que custa uma pomada para passar no bumbum da criança? Não. Ele não sabe o valor de nada. Porque até agora, nesses 9 meses da gravidez da Tonha, a criança nasceu, já tem mais de uma semana, e até agora, esse pivete não foi homem de assumir o seu filho, assumir a sua responsabilidade. Que vergonha, minha senhora, que vergonha. E o papelão maior é da mãe, que está tratando um malandro, um vagabundo, como se ele fosse uma criancinha sem responsabilidade, que não sabe o que está fazendo. Que vergonha. A senhora, como mãe, deveria ser um exemplo. A senhora deveria pegar esse cara pela orelha e fazer ele assumir o filho, arcar com as suas responsabilidades. Que a criança não tem culpa de nada. Os responsáveis são os adultos. E o seu filho é bem grandinho para saber o que é certo e o que é errado. Que vergonha. Que vergonha de mãe. Uma mãe passando a mão na cabeça de um pedaço de homem. Porque eu não posso dizer que o Ítalo é um homem. Não é homem. Aqui é a mãe do Ítalo. Agora eu quero saber o que você tem a ver com isso, viu? Porque você não tem nada a ver com isso, só a nossa família e a família dela lá. Não se preocupe não, meu amigo, viu? Que tá tudo bem. E não mande uma mensagem não, porque o negócio vai ficar sério, viu? Eu posso muito bem, da parte de você, eu processar, viu? Pois, tenha um bom dia. Não interessa a idade. Se fez, se colocou a criança no mundo, tem que assumir. E não adianta vocês ficarem aí dando piti, tentar intimidar as pessoas, intimidar o Brasil e Portugal. Até porque eu não sou filho de pai assustado. Eu jamais vou deixar me intimidar por uma lascada que até hoje não fez nada pelo neto, mas tem coragem de sair ameaçando as pessoas e processo. Que vergonha, minha senhora. Que vergonha. A senhora acha mesmo que vai calar o Brasil, Portugal? Não vai, minha senhora. Não vai. Para de passar vergonha. Ensina esse pivete a virar homem. Coisa que ele não é. Ensina ele a arcar com as responsabilidades de criar um filho que não tem culpa de estar no mundo. Não tem culpa de ter um pai que tem. Ou melhor, pai não. Palhaço. Palhaço. Até agora, esse pivete
Não deu nada para a criança. Não deu nada. Que vergonha. Que vergonha. Vocês são a vergonha de Esperantina, a vergonha de pai e a vergonha de uma avó que, ao invés de educar o seu filho, ensinar o que é certo, o que é errado, não. Ela prefere passar a mão na cabeça do malandro. Se vocês acham que intimidando o Brasil e Portugal vão fazer eu calar a minha boca, não vai. Sinto muito decepcionar a senhora, mas não vai. Se eu tiver de falar aqui do pivete do seu filho, eu vou falar. É simples, já falei. Ensina esse pivete do Ítalo a virar homem, coisa que ele não é e nunca foi. Essa é a verdade, e a verdade tem que ser dita, e a verdade tem que ser ouvida. Usa a sua brabeza para cuidar do seu neto, dar suporte à Tonha, dar suporte principalmente uma criança indefesa que não tem culpa de nada. Aonde já se viu uma família que não dá suporte à Tonha, não dá suporte o neto, o filho do malandro, mas tem dinheiro para pagar advogados para processar um canal no YouTube que vem aqui e fala a verdade, que joga a sujeira de vocês no ar. Olha, eu acho que a mãe do Ítalo escolheu o pior caminho de confrontar o Brasil e Portugal, de tentar intimidar o Brasil e Portugal, porque não vai. Eu falei com vocês ontem, no vídeo de ontem, que eu ia atrás do Ítalo, e vou. E se a senhora irritadinha, mãe do Ítalo, mãe do Pivete, acha que vai nos censurar, nos calar, sinto muito decepcionar, minha senhora, não vai. Não adianta mandar áudiozinhos e correr e apagar achando que eu não consigo salvar. Eu já falei para vocês, aqui nessa internet, tudo que você faz e posta fica para sempre. Não adianta mandar mensaginhas intimidatórias e depois correr como os bons covardes, apagar essas mensagens achando que não está salva. Pelo amor de Deus. Vocês acham que eu cheguei na internet hoje? Vocês acham que eu cheguei na internet ontem? Para, minha senhora, para. Perder para a senhora, que é uma lascada, que apoia um malandro do filho da senhora? Jamais, jamais. E se vocês não querem ouvir a verdade, é simples, já avisei. Ensina o pivete do Ítalo a virar homem. Que vergonha. Coloca o filho no mundo para outras pessoas sustentarem. Achar que os doadores, seguidores são obrigados a sustentar filho de marmanjos, filho de malandros, que não querem saber de trabalhar. Um povo que quer viver só de Bolsa Família, que quer viver do suor de terceiros. E depois não querem ser falados. Que vergonha, minha senhora. A senhora, na verdade, é uma vergonha de uma mãe. Ensina o seu filho a virar homem e arcar com as responsabilidades, que eu acho mais bonito e melhor para a senhora e melhor para aquela criança, o André Jonatas, que não tem culpa de nada. Não tem culpa de ter um pai safado como o Ítalo, como seu filho, e não tem culpa de ter uma avó que passa a mão na cabecinha do malandro. Para cima de mim, vocês não crescem. Para cima de mim, vocês não se criam. Não adianta ficar irritadinhos e colocar o bumbum para cima e plantar bananeira, dar piti, ameaçar. Pelo amor de Deus, minha senhora, pelo amor de Deus. Pega o dinheiro do advogado e cuida do neto da senhora. Dá um suporte à Tonha. Ajuda aquela criança. Será que a senhora e o pivete do seu filho sabe quanto que custa uma fralda? Sabe não, né? Sabe não. Quanto que custa uma roupinha para criança? Sabe não, né? Porque até hoje vocês não deram nada. Que vergonha. É isso aí. Deixa um like nesse vídeo. Deixa um comentário. Te convido a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ativa o sininho de notificações que vamos ter muito mais vídeos dessa família. Eles mexeram com a pessoa errada. Se eles acham que vai intimidar o Brasil e Portugal, sinto muito. Eu tenho uma péssima notícia para a mãe do Ítalo. Vocês vão ter que engolir o Brasil e Portugal. É simples. Vai lá, cuida do netinho da senhora,
Educa esse malandro do seu filho, que o filho, com certeza, é o espelho da mãe. Porque a mãe vem na internet, a mãe vem passando a mãozinha na cabeça desse malandro, minha senhora. Que vergonha. Educa melhor o filho da senhora. Ensina esse pivete a virar homem. Porque amanhã ou depois, ele pode parar na cadeia. Porque a Tonha, ela pode muito bem procurar o Ministério Público e obrigar esse malandro a pagar pensão. Fazer o papel de pai e não de palhaço. Ensina esse malandro a trabalhar. Ensina ele a arcar com as responsabilidades. Coisa que até hoje, depois de 9 meses, nada. Tirar a pingola para fora e colocar onde não devia, ele fez. Mas arcar com as responsabilidades, não quer, né? Não quer. Tem mamãezinha para passar a mão na cabeça do malandro, não é mesmo? Pois é. Ele vai ter que aprender a virar homem por bem ou por mal. Porque a justiça está aí. A justiça está aí. E se tem uma coisa que dá cadeia no Brasil, chama-se pensão alimentícia. Se não pagar a pensão, é cadeia. É isso aí, gente. É isso aí. Mas logo estamos de volta para colocar esse povo no lugar. Valeu!